reforma do ensino médio, né, ela tem esse nome fantasia, né, de novo ensino médio. Ela é uma reforma educacional radical, né, de grande alcance, e que faz parte de um pacote, né, de reformas, né, sociais antipovo, que foram implementadas e desenhadas e aprovadas durante o governo do Michel Temer, né? Então, né, aqui falando para esse público que sabe, né, conhece, né, a literatura e conhece o que o campo crítico diz a respeito do governo do Michel Temer, né, ele era um governo, né, que além de golpista, além de tudo aquilo, né, que estava em volta, né, daquele processo de tomada do poder, ele era um governo que tinha baixíssima legitimidade social, né? Então, é esse governo com baixíssima legitimidade social que se sentiu à vontade, talvez por isso mesmo, né, para aprovar uma reforma educacional monumental via medida provisória, né, usando esse instrumento totalmente inadequado, impróprio, da medida provisória, que não foi difícil, né, aprová-la e transformá-la numa lei, né, que é a lei da reforma do ensino médio. Por isso estamos falando em revogação, porque temos uma lei aprovada que precisa ser revogada para perder os seus efeitos, né? Então essa lei 13.415 de 2017, ela faz 54 modificações na LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, objetivamente, essa é a pauta, né? Nós temos uma lei que faz profundas mudanças no ensino médio brasileiro, né? Eu vou falar de que mudanças são essas, e que tem efeitos e consequências deletérias, né, para a escolarização dos estudantes mais pobres, de quem está nas escolas públicas do país, e nós estamos falando de 88% dos estudantes do ensino médio brasileiro, eles estão nas redes públicas, né, que são majoritariamente as redes estaduais, tá? Então, essa lei modificou isso, e, portanto, nós estamos aqui agora, né, 7 anos depois, né, discutindo, né, a revogação da reforma do ensino médio, tendo eleito um novo governo, né, um governo que se elegeu com uma grande expectativa social de mudança, né, é um governo que não foi eleito para prosseguir, aprofundar e ampliar projetos elitistas e nem reacionários. Então, há sim uma expectativa de que o governo Lula ele revogue, né, ele desfaça retrocessos. E aí nós temos aí, né, 2 governos, né, de retrocessos, né? O governo do Bolsonaro e o governo do Temer, né? E a reforma do ensino médio é sim uma obra do governo do Temer, tá? Então é importante que se diga isso, porque no presente momento, né, enquanto, né, uma vez que o caos está instalado nas escolas do país inteiro, né, de ensino médio, aqueles atores privados, né, fundações empresariais, institutos empresariais, que lá atrás, né, não apenas elaboraram uma reforma, mas também assessoraram as secretarias de educação na implementação disso daí, portanto, são corresponsáveis pela tragédia, agora estão transferindo a responsabilidade para o melhor bode expiatório possível, que é o Bolsonaro, né? Porque é isso, falar que a reforma do ensino médio tem problemas de concepção e de implementação significa reconhecer, né, que quem errou é quem desenhou a medida provisória, é quem lutou pela sua aprovação e quem está, né, nas secretarias de educação implementando isso, né? Então, assim, em linhas muito gerais, né, que projeto é esse, né? Quer dizer, a reforma do ensino médio ela faz parte de um conjunto de políticas regressivas do governo do Michel Temer, né? A maior delas é a emenda constitucional 95, que ganhou esse nome de teto de gastos, né? Mas é isso, é uma emenda constitucional que essencialmente, né, ela materializa aquela máxima antipovo que propeliu o governo do Michel Temer, né? Aquela ideia de que o povo não cabe na Constituição, né? E, bom,
derivam desta medida provisória, desta emenda constitucional 95, 3 grandes reformas, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a reforma do ensino médio, né? Infelizmente, eu gosto sempre de sublinhar esse ponto, o campo de esquerda dá menos importância do que deveria para as reformas educacionais, né? É um campo que muitas vezes aceita, né, a padronização curricular, aceita o discurso dos indicadores educacionais, o discurso das boas práticas, que são, na verdade, uma série de fórmulas, né, que o Christian Laval, né, num livro inclusive traduzido pela Boitempo, A Escola Não é uma Empresa, descreve, né, descreveu há 20 anos atrás, né, o discurso da modernização da escola, inclusive com esse aspecto moral, né, que tem esse discurso. Então, as reformas educacionais são feitas, desenhadas para melhorar a escola, para melhorar a educação. Então, tem uma ideia de avanço, né, e que, portanto, né, as críticas às reformas educacionais, as críticas a esse tipo de coisa, né, ao gerencialismo na educação, elas são conservadoras, elas são, né, antiquadas, fossilizadas. Então, cria-se mesmo essa visão, né, de que tudo que é novo, por isso esse nome de fantasia, de novo ensino médio, é bom, é moderno, né, é atual, e tudo que é velho a gente tira, né? Então a reforma do ensino médio, a propaganda dela nos últimos 6 anos, o que ela fez foi desinformar a população brasileira, né, massivamente, criando um universo, né, uma ideia abstrata do que essa reforma faria. Por isso que às vezes ainda hoje, né, aparece lá uma pesquisa de opinião feita pelo SESI, pelo Senai, pela CNI. Apareceu uma, por exemplo, em dezembro do ano passado, né, que mostra lá que uma porcentagem grande das pessoas que foram entrevistadas são favoráveis à reforma do ensino médio. Mas se a gente analisa os dados da pesquisa, a gente vai descobrir que, na verdade, mais de 70% das pessoas têm pouca ou nenhuma informação sobre a reforma do ensino médio. Então elas respondem em tese, né? Então, os entrevistadores desses institutos de pesquisa contratados perguntam às pessoas: olha, você é favorável a uma reforma que dá liberdade de escolha, que flexibiliza o currículo e que permite que os estudantes possam sonhar? Você é a favor de uma reforma educacional que aumenta a carga horária da escola e que cria escola de tempo integral? Você é a favor de uma reforma curricular que ofereça para os estudantes a possibilidade de ter uma formação técnica no ensino médio e sair desse ensino médio com um emprego? Então, quer dizer, são perguntas que associam ideias melhorativas, né, da escola, da educação, a uma reforma educacional que definitivamente não realiza estas melhorias, né? Pelo contrário. Então, quer dizer, é importante a gente dividir o debate, né, anterior a 2021, né, e o que vem depois de 2021, porque antes de 2021 havia muita resistência à reforma do ensino médio, e aí as ocupações das escolas do Paraná, em 2016 ainda, durante o processo, né, de tramitação da medida provisória 746, né, que deu origem a essa tragédia toda, não nos deixa mentir, havia sim um clamor muito grande, seja de estudantes, seja de quem faz pesquisa, de quem estuda o ensino médio, de quem é professor, de quem é professora, de que essa reforma iria produzir mais desigualdade, né? Até porque o processo de ela ser aprovada é um processo profundamente antidemocrático, como tudo, afinal, o que deriva e derivou do governo do Michel Temer, né? Isso está na próprio DNA, né, daquele governo de baixa legitimidade social e antipopular, né? Pois muito bem, o que vai acontecendo ao longo dos anos é que a reforma do ensino médio, ela começa de fato a produzir os seus efeitos concretos, né? Efeitos mensuráveis, né? Mensuráveis em pesquisa, mensuráveis a partir dos dados públicos que são coletados, que são analisados, não é? Então,
O que vai acontecendo a partir de 2021, 2022, é que uma série de pesquisas mesmo começam a aparecer, né? Eu sou um desses pesquisadores que se interessa pelo estudo de desigualdades educacionais e que, através dessa rede, né, a REPU, Rede Escola Pública Universidade, está produzindo, né, algumas pesquisas, né, que nós temos feito e que tem demonstrado, eu uso essa palavra porque é uma palavra forte, mas é disso que se trata, né? Nós temos demonstrado que a reforma do ensino médio ela cria muito mais problemas do que ela resolve. Na verdade, ela só cria problemas, não resolve nenhum, né? Tem outras pesquisas que estão sendo feitas em outras regiões do país. A REPU está se debruçando sobre os dados do estado de São Paulo, em primeiro lugar, que é a rede de ensino que implementou o ensino médio em escala, né, na frente dos outros estados, portanto, é o primeiro estado a produzir esses resultados, mas tem muitas pesquisas aparecendo em vários estados do Brasil, né? Menciono aqui os trabalhos, por exemplo, da rede Ensino Médio em Pesquisa, coordenada pela Mônica Ribeiro, na Universidade Federal do Paraná, que estuda o ensino médio há muitos anos e que tem ali uma série de trabalhos sendo feitos em vários estados do país, né? Então, o que nós temos feito é essencialmente testar estas promessas que a reforma do ensino médio fez ao longo desses anos, né? A sociedade, a juventude, temos mostrado, né, que o ensino médio, novo ensino médio, não apenas não realiza liberdade de escolha, como ele diferencia a liberdade de escolha entre diferentes estratos socioeconômicos da escola pública. Portanto, estudantes mais vulneráveis, de regiões mais vulneráveis, de escolas menores, de municípios pequenos, têm menos possibilidade de escolher o que estudar, né? Então, recentemente popularizou-se uma ideia, né? Apareceu na imprensa uma série de elementos bizarros, né, grotescos relacionados à reforma do ensino médio, que são essas disciplinas, né? Brigadeiro gourmet, making more money, né? Ou seja o seu próprio patrão, que são coisas que de fato existem, tá? Essas todas, por exemplo, existem como disciplinas optativas na rede estadual de São Paulo, né? Ou tira o pé do chão, o que rola por aí, enfim, são coisas que acontecem em outros estados. Pois bem, isso, né? Apesar de criar a manchete, né? E o esculacho na rede social, o problema maior do novo ensino médio é que os estudantes não têm aula, né? É que é isso, é uma reforma profunda, né? Feita para baratear o custo da educação dos mais pobres, né? É disso que nós estamos falando. Estamos falando de uma reforma que promete liberdade de escolha, mas não prevê a construção de uma sala de aula, né? Que prevê a flexibilização curricular total, mas que não prevê a contratação de profissionais da educação, nem a melhoria das carreiras, das condições de trabalho, dos salários. Nós estamos falando de uma reforma que promete aumentar a jornada escolar, a carga horária, o ensino integral, mas que não permite que os estudantes do período noturno possam usufruir da expansão de carga horária. Então, nós estamos falando de uma reforma que amplia, por exemplo, a oferta de ensino à distância, né, na educação básica no Brasil, de maneira alarmante, né? Então, na prática, o debate sobre o novo ensino médio ele está aquém, né, de se os itinerários formativos, que é como eles chamam essas trajetórias, são bons ou não, são bizarros ou não, né, se o conteúdo faz sentido ou não. O que nós estamos vendo é um estreitamento curricular radical no ensino médio. Então, assim, os estudantes não têm conteúdo. Então, tem estudantes do terceiro ano em todos os estados do Brasil desesperados, não sabem o que farão, porque querem entrar numa universidade e estão vendo essas barreiras, né, entre a escola básica pública e a universidade sendo erigidas por essa reforma, que de fato ela caiu como uma bomba atômica, né, ela pulverizou tudo, as redes públicas. Então ela desorganiza a escola, ela inviabiliza a organização dos professores no trabalho, ela sonega o acesso ao conhecimento. Então, né, a gente cada vez mais demanda uma escola para o desenvolvimento do pensamento crítico. Vejamos as situações de violência e a propagação de discursos fascistas, de ódio, racistas, antigênero, que demandam, né, uma escola que se contrapõe a isso, garantindo acesso ao conhecimento, né?
Então, quer dizer, não é com polícia na escola que a gente vai lidar com questões relacionadas à violência, nem com mais políticas de coerção, de contenção social, né? Então é isso. É nesse ponto que a barbárie gerencial, né, dos que defendem a padronização curricular, a reforma do ensino médio, ela se encontra com essa barbárie reacionária de quem quer colocar polícia na escola, né, para combater, né, potenciais atos de violência cometidos por estudantes, né? Evidentemente não se identifica o que a gente tem um problema, que é uma escola de ensino médio, de ensino fundamental, mas agora nesse momento é de ensino médio, que se transformou numa terra arrasada, né? Caiu uma bomba atômica que destruiu a escola, né? Então, assim, as coisas são tão perversas que a gente tem, por exemplo, redes de ensino que não sabem nem como que vão gerar um histórico escolar, né? Não sabem nem o que escrever no histórico escolar. Então, essa escola, uma terra arrasada, é a mesma escola que é funcional, né, para a propagação do fascismo, da violência e daquilo tudo que a gente supostamente quer combater, né? Então, o momento, né, é um momento interessante do ponto de vista político, né? Existe uma expectativa grande de que esse governo faça alguma coisa com essa reforma, né? Existe um diagnóstico de que a revogação é a única forma de fazer isso. Esta é uma reforma que não é reformável. Florestan Fernandes falava, né, no meados dos anos 1960, sobre a reforma do ensino superior brasileiro, né, e opunha essas ideias de reforma ou revolução, né. Então ele entendia que a ideia de reformar aquele sistema não era uma ideia muito produtiva, né. Aqui nós estamos lidando com a mesma questão, né. O próprio Ministério da Educação tem um ministro da Educação que é ideologicamente muito alinhado, né, às fundações empresariais que são mantidas pelas grandes fortunas do Brasil, né. Não é à toa, por exemplo, que o Estado de São Paulo oferece material didático para os professores apoiados, né, com apoio de elaboração do iFood, que é uma empresa, sabemos, né, que lucra com a superexploração do trabalho uberizado de jovens com escolarização precária. É precisamente o público-alvo deste novo ensino médio, que está tendo, né, menos acesso ao conhecimento, então um currículo mais simples, então você substitui, né, aula de geografia, aula de química, aula de sociologia, por cursinhos de curta duração, né, vendas no Instagram, como se apresentar no mercado de trabalho, brigadeiro gourmet, né? O que eu tenho dito é isso, brigadeiro gourmet é ótimo, todo mundo gosta de brigadeiro gourmet, né? É um patrimônio nacional, mas não é no horário da aula de física que a gente vai aprender a fazer brigadeiro gourmet, né? Esse é o raciocínio de quem está na educação privada, né? Na educação privada, a reforma do ensino médio, ela tem efeitos entre nulo e mínimo, né? Qualquer acréscimo vai ser tratado, interpretado na forma de diferencial de mercado e devidamente cobrado nas mensalidades. É só nas escolas públicas que a quinquilharia curricular ela substitui, né, aquilo que a escola deveria ter de conhecimento substantivo, né? Então as pessoas confundem um pouco, né, essa ideia de que o moderno significa não ter aula, né? Moderno significa não aprender história, né? O moderno não é isso, gente, né? Quer dizer, o que as escolas precisam e o que os estudantes precisam é de uma formação escolar sólida, né? É isso que garante a possibilidade de fazer alguma escolha na vida, né? É isso que garante, por exemplo, essas coisas como protagonismo, né? Que se vendem como produtos, né? Benesses que a reforma do ensino médio entregaria, né? Então a reforma do ensino médio é uma reforma neoliberal por excelência, né? É uma reforma que instala a lógica concorrencial, né? Porque ela fragmenta, ela, né, individualiza em teoria, né, a formação, mas na verdade ela não realiza nada disso, né? Ela simplesmente serve para baratear, né, o custo da educação de uma massa de estudantes, né, que estão sendo ali, né, ali contidos, né? Então, a reforma do ensino médio é uma política de contenção social nesse sentido. Né, ela ela faz exatamente o contrário do que ela promete, né? Ela promete ampliar horizontes, né? Ampliar a possibilidade de sonhar, mas na verdade ela estreita os horizontes à medida em que ela, na verdade, nem entrega uma formação profissional, porque isso não acontece, né? E ela também não entrega liberdade, né? E uma formação generalista. Então,
dizer, a reforma do ensino médio surgiu, né, né, uma ideia de atacar um fenômeno social real, né, que é a ideia, né, a realidade de você ter um grande contingente de jovens egressos do ensino médio brasileiro que nem entram numa universidade nem arrumam um emprego, né, etc. Que se chama isso até de maneira um pouco frívola, né, porque quem atribui essa alcunha é gente das elites, das fundações empresariais, né? O jovem nem, que nem estuda e nem trabalha. Pois muito bem, o que se criou para esse jovem nem foi o ensino médio nem, né? Que nem é generalista e nem profissionalizante. Então, concluindo a minha contribuição aqui, né, convidando vocês aí a conhecer os textos, né, que têm sido publicados, muitos trabalhos, muitos artigos na imprensa, muitas reportagens e textos acadêmicos também, né, com dados e uma série de coisas, para conhecer um pouco, verificar, né, por si mesmo aí, por si mesmo, que nós estamos diante de uma tragédia educacional, né, de uma política educacional que faz exatamente o contrário daquilo que é um dos maiores discursos do governo Lula, né, que é a ideia, né, aquela recuperação histórica de uma bandeira importante dos primeiros governos Lula, que é a ampliação do acesso das camadas menos favorecidas da sociedade à universidade, né? Então, como é que a gente sustenta esse discurso da ampliação do acesso, da democratização do acesso à universidade com uma reforma educacional que ergue barreiras e que cria, não apenas aumenta o fosso de desigualdade entre o sistema privado e o sistema público, mas cria novos e nefastos mecanismos de estratificação dentro das redes públicas. Realmente não é possível, né, você sustentar os dois projetos, né? Então, daí a crescente, né, o crescente descontentamento, porque a realidade, infelizmente, se impõe, né? A situação nas escolas é de caos, isso não é exagero, né? Isso é uma observação empírica, né, de um pesquisador e de alguém que, né, que lê o que se passa, né, e que acompanha, né, o debate de maneira muito, muito próxima. Não há quem defenda a reforma do ensino médio hoje, de tal maneira que até os proponentes da reforma estão tentando encontrar novos bodes expiatórios, tipo o Bolsonaro, que não tem nada a ver com a história, porque quem implementou essa reforma nos estados foram as secretarias de educação, através do seu clube de secretários, o chamado CONSED, Conselho Nacional de Secretários de Educação, que é fartamente financiado e apoiado por fundações empresariais, Instituto Reúna, Fundação Lehman, Fundação Itaú, através da sua superintendência de Educação e Trabalho, Instituto Sonho Grande, Instituto Jungo, que é financiado com fortunas aí de bilionários da construção civil, enfim, né, Instituto Unibanco, Todos pela Educação, que faz articulação parlamentar para esse pessoal. Então, assim, é um conjunto ali de atores que estão implementando a reforma do ensino médio, que elaboraram a reforma do ensino médio, que agora estão, né, tentando sair pela tangente, uma vez que o caos se instalou e os estudantes não sairão da rua, né? Foram para a rua, né, no dia 15 de março, voltarão para a rua em abril, e as coisas tendem a se complicar mais, né? Entendo essa pauta pela revogação do novo ensino médio, revoga NEM, como uma pauta, assim, relevante para o atual governo, né? O Lula publicou um tweet, uma coisa um pouco ambígua, mas acho que o governo ainda não está dando a atenção devida, né? Está criando alguns mecanismos aí de participação, consulta pública, tentando construir algumas pontes, né, com uma sociedade civil mais vinculada ao campo popular, porque viu que pega mal, né? Só bilionários terem acesso ao gabinete do ministro da Educação. De fato, é uma coisa constrangedora, considerando a expectativa que se criou em relação a esse governo. Então, a revogação da reforma, entendo, e acho que é um campo educacional muito amplo, entende, né? Quero lembrar aqui que a carta aberta pela revogação da reforma do ensino médio
que foi feita já na metade do ano passado, ela tem hoje 640 adesões institucionais, né, entre sindicatos, associações científicas, grupos de pesquisa, entidades estudantis, movimentos sociais, coletivos, todos os tipos de organizações políticas de todos os estados do Brasil, de norte a sul, das associações de professores indígenas, do interior da Amazônia, até as grandes centrais sindicais, os grandes movimentos sociais de massa, todo mundo defende a revogação da reforma do ensino médio, né? Só quem não defende a revogação da reforma do ensino médio é uma meia dúzia de porta-vozes de um empresariado ligados às maiores fortunas do Brasil, né? Então, isso diz bastante, né, a respeito dos interesses que estão em jogo, né, quando nós temos aí bilionários, né, se esforçando para hegemonizar, né, os currículos, né, e tentando formatar a formação escolar dos mais pobres. Isto, claro, não é novo, mas está acontecendo diante dos nossos olhos, e então todo esse clamor e toda essa pressão é uma pressão a este movimento. Revogar a reforma do ensino médio, evidentemente, não é voltar ao passado, né? Essa é uma falácia que é colocada no debate para criar, são espantalhos, né? A revogação da reforma é a suspensão imediata do avanço da tragédia. Então, tem redes de ensino no Brasil que ainda não avançaram na implementação. Então, nós não precisamos observar nas redes de ensino que ainda não avançaram os mesmos efeitos de geração de desigualdade que nós estamos observando no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Espírito Santo, na Minas Gerais, né? Não precisamos esperar acontecer a tragédia. Então, ela é, na verdade, uma forma de a gente estancar a tragédia social em curso e deflagrar um processo político para construir uma proposta de ensino médio para o país com mínimo consenso social. Bom, e esse tipo de tecnologia social, o PT especialista, né? Conferências nacionais, consultas públicas, quer dizer, o PT tem larga experiência, mas parece um pouco, no caso da reforma do ensino médio e do Ministério da Educação, um pouco resistente, né? E daí está enfrentando a pressão popular, que é uma pressão justa, né? Concluo a minha fala dizendo que a pressão pela revogação da reforma do ensino médio não é nada mais do que o próprio presidente Lula, né? Demanda nas suas falas públicas desde a campanha, né? O governo, nenhum governo precisa de tapinha nas costas, de palavras dele, né? Que é necessário cobrar, o governo precisa ser pressionado, cobrado, para que possa trabalhar, para que possa lidar com os problemas que lhes são apresentados. Pois bem, este é um problema educacional grave, amplo, que está sendo apresentado a este governo, e a sociedade, né, espera, e por sociedade estou falando, a sociedade ampla que elegeu este projeto, né, e não elegeu o outro projeto, né, que elegeu este projeto, não é aquela meia dúzia de bilionários. Esta sociedade espera que esse governo lide com, né, o problema desta nefasta reforma do ensino médio, revogando os seus efeitos perversos, né, e construindo a possibilidade de a gente pensar num modelo de ensino médio que seja minimamente enraizado nas escolas, né, porque política educacional não se faz em gabinete climatizado de fundação empresarial financiada por bilionário na Universidade de Oxford, né, não é assim que se faz. A escola precisa ser reconhecida como um espaço de produção de política educacional, né. Então, é nesta linha que eu, então, deposito essa minha contribuição à TV Boitempo. Obrigado.